Atos capítulo 3. Enquanto vocês estão abrindo, eu preciso tirar uma dúvida, pastor Marcos e presbítero Luiz. O cine é para casais ou pode trazer? Eu fiquei com essa dúvida, porque está escrito cine casais ali, né? Então é para a família toda, pode trazer o tio, o sobrinho, né, um agregado, pode trazer tudo. Isso, pode trazer as crianças também, traz todo mundo. Isso, o tio. Então, 27 de abril, família toda, vem comer pipoca na igreja. Capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Eu vou estar lendo um texto que vai servir de base para a mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Eu confundi, não é capítulo 3, é capítulo 4, né? 3 foi na semana passada, só sei um pouquinho para frente, tá? Capítulo 4, eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 12. Capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante ele, os arguíram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vocês todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vocês. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meu Deus eterno, ilumina nossa mente, o nosso coração, para nós ouvirmos, entendermos e praticarmos a Tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. A gente está conversando nessas últimas quartas-feiras sobre depois da cruz. O que acontece depois da crucificação, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. A igreja começa a viver sem a presença física de Jesus, mas, claro, a presença espiritual. Como que eles começam? Aqui, na verdade, é a inauguração da igreja cristã. Atos descreve isso. E a gente está olhando como que eles viviam, porque apesar de Atos ser um livro histórico, não ser um livro doutrinário, não é para você pegar, copiar e colar do Atos dos Apóstolos. A doutrina vem a partir dos Atos, nas cartas, nas epístolas apostólicas. Mas é uma inspiração, é uma expressão dos princípios pelos quais a igreja deve caminhar.
São os nossos primeiros irmãos. Alguns desses irmãos viram Jesus antes da crucificação e viram Jesus depois da ressurreição. E Jesus os deixou comissionados a ir por todo mundo e propagar o evangelho da graça por meio daquilo que ele nos ensinou, que ele ensinou a eles e que veio para nós através das Santas Escrituras. E na semana passada, próxima, a gente conversou antes, na retrasada, sobre aquela cura sobrenatural de um homem que vivia na porta da igreja pedindo esmola, e ele era coxo desde nascença, e Pedro e João vai entrando, ele pede, me dá um dinheiro aí, e Pedro fala, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus o que eu tenho lhe dou, anda. E ele levantou e saiu saltando para dentro do templo. Depois disso, Pedro faz um sermão, uma mensagem, porque as pessoas ficaram atônitas, as pessoas ficaram perplexas, assim, admirando Pedro e João, que homens são esses que mandam um coxo levantar e ele levanta, ele anda. Mas Pedro, ele fala assim, vocês não entenderam muito bem o que aconteceu aqui, porque isso é parte da ignorância de vocês, vocês não compreenderam o que o Senhor Jesus deixou expresso. Então, e aí ele vai mensurando na mensagem dele o que havia acontecido. Ele diz, primeiro vocês têm que ter consciência que vocês trocaram um justo pelo injusto. Vocês crucificaram o justo, Jesus Cristo, e soltaram Barrabás. Segundo, vocês têm que compreender que vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram a única chance da gente viver. Mas eu também tenho que dizer para vocês que ele está vivo, ele ressuscitou. E por conta disso, vocês têm que se arrepender e se converter. Ter consciência disso e começar a mudar o estilo, a visão, o sentimento da vida de vocês. E faz essa afirmação: arrependam-se e convertam-se, porque quando isso acontecer, duas coisas acontecerão na vida de vocês. Primeiro, os vossos pecados serão cancelados, vocês não vão sofrer o dano do pecado que vocês cometeram. Segundo, que vocês vão viver no refrigério do Espírito. Vocês vão gozar das bênçãos espirituais. Vocês vão viver de fato, e estou parafraseando para nós aqui hoje, aquilo que vocês acabaram de cantar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para isso vocês precisam se arrepender e se converter. Tomar ciência que vocês são pobres e pecadores, precisam de Jesus Cristo e mudar o rumo da vida de vocês na direção de Cristo. As consequências dessa mensagem vêm agora, a partir do capítulo 4. O Pedro, ele pregou veementemente uma verdade que é a expressão da vida da gente. Cristo está vivo e nós vivemos ou devemos viver em Cristo para de verdade viver. Isto é, quando ele morre, ele mata a morte. Quando ele ressuscita, ele dá vida à vida. A vida fica mais viva. Então é o sentido da história de todos os seres humanos, mas principalmente na vida daqueles que creem. Mas as autoridades daquela época, do Sinédrio, elas não se sentiram satisfeitas, elas não gostaram da pregação do Pedro. E o texto começa dizendo, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, versículo 2, por ensinarem
eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles ficaram bravos, ficaram enraivecidos, porque o Pedro falou a verdade. E obviamente havia um sentido para eles ficarem enraivecidos. Dentre esses, vocês viram que aqueles que estavam ressentidos eram o capitão do templo, que era uma espécie de polícia do sinédrio, e os sacerdotes, que eram as autoridades eclesiásticas, e os saduceus. Os saduceus é aquele grupo que rivalizava com os fariseus lá na época de Jesus. E os fariseus e os saduceus tinham algo bem interessante, né? Entre eles se rivalizavam, mas contra Jesus eles se juntavam. E os saduceus, eles não criam na ressurreição. E Pedro está pregando justamente a ressurreição. E isso os deixa muito insatisfeitos. E eles vão lá arguir o Pedro e o João, por que eles estavam pregando tal doutrina, na visão deles, mentirosas. Por que eles estavam falaciando sobre esse tal de Jesus. E aí o que eles fazem? Eles prendem Pedro e João, levam uns para o cárcere, levam os presos já uma hora bem alongada. Mas o texto diz que muitos que ouviram essa mensagem entenderam o que eles haviam dito antes, lá na segunda mensagem, porque essa já é o terceiro sermão de que Pedro prega aqui nos Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que naquele dia acrescenta na igreja 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aqui é o terceiro relatório numérico que Lucas faz. Primeiro ele falou que já chegou 120. Aí depois de uma mensagem de Pedro era um pregador assim, de multidões, né? Na primeira mensagem se converteu 3.000, só homens, e agora se converte 5. Essa igreja aqui já começa com umas 12.000 pessoas. Vão pregando a palavra, o evangelho, a verdade, e as pessoas vão se compungindo, vão sendo trazidas pelo Espírito Santo para dentro da seara santa. A gente às vezes fala assim, o importante é qualidade, não é quantidade, né? Isso é uma justificativa para a igreja que não cresce, assim. Porque o Lucas não pensava assim, porque uma pessoa que dá 3 relatórios falando de números, ele está preocupado com a quantidade. O melhor dos mundos é quantidade com qualidade. Porque pode haver uma igreja muito grande, aliás, não só na religião cristã, em todas as outras religiões, sem qualidade, mas toda igreja que tem um mínimo de saúde espiritual, ela atrai pessoas. Não é porque a igreja mas a saúde espiritual da igreja é a base, é a coluna do Espírito Santo. E o Espírito Santo atrai pessoas. Ele busca nos lugares mais terríveis dessa terra. Lucas sabia disso, por isso ele falou, a igreja está crescendo. Essa igreja tem saúde espiritual. O Espírito Santo toca no coração quando a palavra genuína é pregada à vida das pessoas. O texto continua e começa a reunião do Sinédrio, a partir do verso 5. O Sinédrio era aquele tribunal teocrático, né? Teodeuscrático governo, era o governo de Deus. Ele julgava as causas civis e também julgava as causas religiosas. Então eles começam lá uma espécie de julgamento. E quem está lá no julgamento? O Caifás.
Aquele mesmo sumo sacerdote que estava no julgamento do Senhor Jesus. E o Anás também, que era aquele sumo sacerdote que foi deposto, mas ele era uma espécie assim de autoridade. Ele não era o sumo sacerdote de direito, mas era de fato. Todo mundo respeitava mais o Anás do que o Caifás, que era genro do Anás. E tinha um João, um Alexandre, que sinceramente eu não sei quem é. E eles começam a interrogar Pedro e João. Eles começam a perguntar para eles. E a pergunta é simples. A pergunta é: em nome de quem que vocês estão fazendo isso? O que eles queriam era extrair uma confissão de João e de Pedro. Porque se eles dissessem: nós estamos em nome de Jesus, então vocês estão em nome daquele que a gente crucificou, que a gente condenou, aquele subversivo. Então já dizia vovô e vovó, né? Quem se mistura com gente ruim se torna ruim também. O que eles queriam não é isso. Então vocês é daqueles lá. E há aqui está perguntando para o Pedro. Lembra do Pedro? Aquele que quando disseram: você anda com ele, você fala como ele. Aí Pedro falou: eu nem conheço esse cara. Aí agora, novamente, em nome de quem que você está fazendo isso? E aí, de fato, agora Pedro começa o terceiro sermão dele, a partir do versículo 8. Ele queria, assim, vamos ver se eles têm convicção mesmo. Vamos ver se eles têm certeza na alma. Porque agora, assim como naquele momento, lá quando Pedro nega o Senhor Jesus, eles estão correndo o risco de ser presos, de ter a sua liberdade ceifada. E aí Pedro começa o sermão. E eu preciso ler esse versículo 8, 9 aqui. Ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, agora não era mais aquele Pedro lá, que desembainhou a espada para, enfim, não é aquele Pedro falastrão, ousadão. Não, agora é um Pedro cheio do Espírito Santo. Disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Pedro começa, eu não gosto de dizer que Pedro ironizou, mas Pedro começa colocando os pingos nos is, começa colocando aqueles sumos sacerdotes, aquelas autoridades eclesiásticas no seu lugar. Vocês estão nos acusando pelo bem que nós fizemos? Não tem outra coisa mais concreta para vocês nos acusar. Vocês estão nos interrogando porque a gente fez o bem ao homem. A gente fez com que o homem que estava desde a sua vida, toda a sua vida lá coxo, aleijado, ele agora anda. É por isso que vocês estão interrogando a gente? Não era por isso, óbvio. Eles não queriam saber o que tinha acontecido. Eles queriam incriminá-los, assim como fizeram com o Senhor Jesus. E aí ele diz: tomai conhecimento, versículo 10, vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem foi curado perante os vossos olhos. É a confissão que vocês queriam? Pois bem, está aqui. Nós confessamos, nós fizemos isso em nome daqueles que vocês mataram e crucificaram. Nós fizemos isso em nome daqueles que vocês tiveram como subversivo, que vocês trocaram por um homicida. Nós fizemos isso em nome daquele que morreu perante os olhos de vocês todos, mas que ressurgiu ao terceiro dia. É confissão que vocês querem? É confissão que eu vos dou. Em nome de Jesus é que nós fizemos aquilo. Tinha que ser um glória agora aí, um aleluia, assim, um negócio que é... Não é não, Marquinhos?
Ou você está pensando uma coisa assim, que às vezes passa pelo nosso coração. Meu Deus, será que um dia eu chego lá? Será que um dia eu vou ter essa ousadia? Será que um dia eu vou ter essa concretude no meu coração? Esse efeito de estar sobre risco e ainda assim dizer que o Senhor Jesus é o meu Senhor. Aqui, meus amados irmãos, há duas coisas que servem de lição para cada um de nós. A primeira é que você, enquanto filho e filha de Deus, seguidor e seguidora de Cristo, não pode, não tem o direito de fazer restrições na sua relação com Jesus. Aquele primeiro Pedro lá se restringiu. Aquele primeiro Pedro, ele resistiu. Mas esse Pedro, ele confessa Jesus como seu Senhor. Às vezes, e muitas vezes, esses homens tinham suas vidas, estavam com as suas vidas sob ameaça. Mas eles criam em algo que era muito mais forte, muito mais seleto, muito mais profundo. Eles não partidarizaram a fé. Eles não negociaram a fé. Não houve dúvida no coração deles. Não houve nenhuma resistência nas suas almas. Eles afirmam, eles confessam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Às vezes a vida nos emprega situações onde nós nos apequenamos, nos desesperamos, desanimamos, nos afastamos. Quando ele disse: vocês são minhas testemunhas até os confins da terra. Não importa o que esteja acontecendo, não importa na frente de quem vocês estejam, não há nada que esteja acima de mim sobre as vossas vidas. Não restrinja a sua relação com Jesus Cristo. Por exemplo, não se encontre com Cristo só na quarta-feira de noite, só no domingo de noite, ou na sexta, ou nas nossas reuniões. Nossa igreja até tem um bocado de atividades semanais, mas não restrinja o teu relacionamento com Cristo a esses momentos comunitários. Esteja com Jesus Cristo todos os dias. O texto diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele não estava cheio do Espírito Santo porque ele frequentava uma reunião semanal comunitária. Ele não estava cheio do Espírito Santo porque ele lia a Bíblia de vez em quando. Ele não estava cheio do Espírito Santo porque ele anunciava a graça, o poder de Deus só numa situação como essa. Ele estava cheio do Espírito Santo porque certamente ele vivia integralmente o Cristo ressurreto na vida dele todos os dias da sua vida. Aí você não tem dúvida. Você pode passar por qualquer situação que é peculiar à contingência humana, mas você enfrenta, suporta e suplanta, porque o Senhor é contigo. A segunda coisa está no versículo 11, que eu não li, que diz assim, ó: este Jesus, versículo 11 e 12, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular.
Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A pedra angular aqui, antigamente, agora é quase não muito comum se construir templos de igreja, né? Se aluga um espaço e vai o grupo para lá, mas antigamente, e quase que certamente, eu não tenho certeza, se a Net tiver, ela pode confirmar para mim, quando ia construir uma igreja, você colocava uma pedra fundamental, e aí você colocava uma Bíblia lá, aquela fazia um negocinho, colocava a Bíblia, aquilo ali era a pedra fundamental, era o início, era o fundamento daquilo que estava sendo construído. Era muito comum isso. Muitas igrejas têm uma Bíblia enterrada em alguma sapata, em algum cantinho lá do seu lugar de adoração. Então, essa pedra angular é como se fosse a pedra fundamental. Ele está dizendo o seguinte: tudo que é melhor para você começa em Deus. Ele está dizendo, a pedra angular que você rejeitaram, essa pedra, não há possibilidade de alguém se salvar, chegar ao céu, chegar ao melhor lugar do estágio da vida, se não for por essa pedra angular, se não for por essa pedra de fundação, do começo. Tudo que é melhor para você começa em Deus. Então vamos lá, conversa de família. Vamos parar de começar as coisas sem primeiro conversar com Deus sobre elas. Vamos parar de começar investimento na vida sem primeiro inclinar-se diante de Deus e dizer: Senhor, é esse caminho que você quer que eu vou? Vamos parar de começar relacionamento sem primeiro conversar com Deus se é esse varão de bênção que você quer da vida. Não é porque é bonitinho, às vezes não é, né? Mas é de Deus. Olha lá, dele né, filha? Não é bonitinho, mas é de Deus. Vamos parar com esse negócio de começar as coisas sem Deus, meus irmãos. Aqui na nossa igreja mesmo, vamos parar com esse negócio de começar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo sem primeiro gastar tempo em oração. Porque tudo que é melhor para você começa em Deus. Ele é a pedra do fundamento, Ele é a pedra angular. Se a gente quer começar sem Deus, a gente está rejeitando o Deus da nossa vida. Isso é de uma ignorância, porque Ele sabe de todas as coisas. Se Ele construir, a construção vai até o final. Se Ele não construir, o primeiro ventinho, uma dorma de brisa derruba tudo. Tudo que é melhor para você começa em Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deixa vocês cantar uma música aí para inspirar a nossa oração.